seja o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Tive fé, visualizei. Para chegar aqui nesse cara, eu tenho que fazer tudo que ele faz, ser igual a ele. Você tem que ver alguém que seja bom e visualizar aquela pessoa. Faça os cursos que ele fez. Se aquele cara é um cara que fala inglês, vai fazer um curso de inglês. Se aquele cara é um cara que tem alguma habilidade que você não tem, faça igual. A receita tá lá. Então eu fui procurar a receita de quem deu certo e eu consegui mudar aquilo aí na minha vida. Então você pode fazer a mesma coisa, cara. A gente, como palestrante, eu consigo motivar aquele cara em talvez um tempinho, mas aquele cara tem que procurar realmente mudança, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. Essa que é uma iniciativa da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E eu sou Lucas Vieira e aqui eu vou trazer para você não histórias, mas conteúdos que vão ajudar a desenvolver 3 pilares importantes da sua vida: o pilar profissional, o pilar intelectual e o pilar pessoal. E para isso eu trago aqui pessoas que têm uma história de vida impactante, pessoas que têm muito conhecimento e experiência para compartilhar com você, com empresas, com corporações, com setores inteiros e fazerem você performar em alta performance. E o nosso convidado de hoje não é qualquer pessoa, inclusive eu tenho que ler aqui porque é muita coisa interessante que esse convidado vai trazer hoje. Ele é 4 vezes campeão mundial e único lutador da história a conquistar o cinturão dos pesos pesados no Pride e no UFC. Ele é embaixador global do UFC, é também apresentador do UFC Fight Pass e palestrante requisitado por grandes empresas em todo o Brasil. Talvez, eu sou suspeito para falar, mas um dos palestrantes esportivos mais contratados do Brasil atualmente. Ele é fundador do Instituto Irmãos Nogueira e presidente do Instituto FFL, Fight for Life, que desenvolve projetos sociais e humanitários no Brasil. É empresário à frente do Minotauro, até dedei, falei quem é aqui, né? À frente do Minotauro Energy Drink e cofundador do projeto educacional Para Além das Fronteiras, além de atuar em filmes de Hollywood e comandar o programa Viver para Lutar. Eu trago para vocês aí meu querido Minotauro. Apresentação boa, hein? Ladies and gentlemen. Pois é, só faltou fazer essa vozinha. The Breast Pumper. Muito legal, Lucas, estar aqui com você, né? Queria falar que é muito importante conteúdos como esse do MotiveCast, né, da Motivação. Vocês nos procuram para fazer grandes eventos. A Quitéria mesmo até falou com você, minha esposa, que está ali presente. Quitéria, né, que vocês são excelentes, né, na parte de contratação de palestras, porque porque a gente tira muito pelas reuniões que a gente faz, o call e consegue amarrar muito bem as nossas histórias, né, para satisfazer o cliente. Né, vocês fazem muito bem essa conexão, o atendimento, né, todas as palestras que a gente fez contigo. E aí você está passando esse conteúdo para você que é o CEO da empresa, né, você que é o RH da empresa, saiba como contratar alguém como eu, como outro palestrante também, né? Que legal, é bom ter você com essa mentalidade, porque a gente vê que a gente está no jogo certo. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser intenso, eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca ousou em fazer essa... levantei o nível da... A Quitéria ficou até com medo agora. Vou fazer de guarda baixa. Vamos lá. Por que as empresas te contratam para palestrar? É isso. Eu acho que hoje o mercado corporativo, né, as pessoas precisam de um sacode às vezes. Muita gente tem, a gente pode ver por exemplo, na Souza Lima, eu estava falando, é uma empresa de segurança, né? Olha o seu energético aí. Meu energético, eu adoro um café, rapaz. Meu Nem pai, tomou hoje, né? Meu pai cafeicultor, meu 12º café do dia. Mas, por exemplo, um cara que era o segurança, hoje em dia ele é o vice-presidente da empresa, entendeu? O que acontecia muito há um tempo atrás, meu pai era o office boy do escritório e hoje ele é o dono do escritório. Dono do escritório que atende mais de 70 empresas na Bahia, está lá, né, com 120 funcionários, era o escritório que atendia a loja da Insinuantes e cada letra. E antigamente as pessoas passava daquele primeiro cargo, no chão de fábrica até CEO. Né? Muita gente hoje em dia
não sei, né? Coloca, não consegui porque não tive oportunidade. E a gente está ali para falar para essa pessoa que ele é capaz. E eu passando essa minha mensagem, como eu falei, eu fui atropelado por um caminhão aos 11 anos de idade, eu perdi lá seus 90%, 95% do meu visão do meu olho direito. Eu era improvável. Improvável no esporte e me tornei 4 vezes campeão mundial. Eu tô lá para falar para esse cara que ele é um improvável, mas ele é capaz. Entendeu? Então, uma das coisas, desde do cara daquele cargo ali, né, como no comercial, ao CEO da empresa, ele precisa de ânimo, né, para poder se levantar. Então, na nossa palestra, a gente fala sobre 8 temas diferentes, e eu começo a trabalhar em equipe, sobre superação, motivação, né, acreditar em pessoas, né, dar a mão para outras pessoas. A gente meio que amarra tudo ali, e depende muito do que a empresa precisa. E aí, naquele call, na ligação que a gente faz com a empresa, chega a fazer uma ligação, posso fazer 2, posso fazer 3 ligações. Se você fazer uma reunião comigo, eu preciso de, lembrei. E eu ainda tento ir antes e tentar falar com a pessoa no dia também, para dar aquela refrescada, para ver aquilo que ele mais quer naquele dia exatamente. Se ela passar para mim, eu consigo amarrar no dia algum assunto. Lembrei daquele assunto, eu quero que fale. E a gente consegue puxar isso. Então, eu tenho ali, a gente tem, né, 1 hora para tentar dar aquela mensagem, e a gente tem obtido sucesso, cara. Foram mais de 290 palestras aí em 14 anos. Que legal. Agora me fala uma coisa, quando você olha para as empresas hoje, e eu não digo assim, para as empresas físicas, né, mas empresa-pessoa, quando você olha para o ser humano que trabalha ali naquelas empresas que precisam cumprir algumas tarefas, algumas etapas, o que falta, na sua visão, o que falta para que essa pessoa ela se desenvolva, assim como o exemplo que você falou do segurança que virou CEO? O que falta para ela ali dentro desses pilares que você acredita muito, seja o pilar de foco, seja o pilar de alta performance, seja o pilar de resiliência? O que você acha que mais falta para que essa pessoa se desenvolva e automaticamente a empresa que ela trabalha se desenvolva junto? É isso. Primeira coisa, cara, ele tem que ter fé. Ele tem que acreditar que ele pode mudar, que ele pode melhorar, que ele pode passar de cargo, que ele pode... Então, primeira coisa, se o cara não acredita... Ele é estagnado. Ele tem que acreditar que um dia ele ali pode ser aquele cara lá na frente, né? Então, então para ele acreditar que ele pode chegar, ele tem que procurar, né, como ele vai chegar. Eu, por exemplo, como atleta profissional, eu fui ver quem é o melhor. Uma época eu falo até isso na palestra, quem era o melhor atleta na época que eu pude ver era um cara que chamava José Maires Perry. Esse cara, por 8 anos nas competições, ele não tomou um ponto, ele não bateu de lado, ele só ia para frente. Eu falei, e às vezes eu era até mais talentoso do que ele em muitas habilidades, mas ele fazia pouca coisa e fazia 3 coisas e fazia muito bem aquelas 3. O cara era focado. E um dia eu comprei uma câmera filmadora, né, garotinha ali, minha mãe me deu, e eu filmava todas as lutas do cara, filmava todas as lutas, eu via o que ele fazia, eu fazia exatamente o que ele fazia, mas não conseguia ter o mesmo êxito que ele. E um dia eu desci da arquibancada e corri ela e falei, Zé, cara, você tem que ser meu mentor. Então você tem que procurar quem são os melhores naquilo que você faz e vai ver o que esse cara faz, cara. Se você, né, seja o melhor naquilo que você se propôs a fazer. E eu fui estudar o que esse cara fazia. Esse cara virou meu mentor depois. Ele falou, Rodrigo, faça menos coisas. Eu faço 3, você faz 20. Faça menos coisas, mas faça bem. Faça bem, né? Então, passei a ser mais específico, fazer menos coisas, ser um cara mais focado, ser um cara mais determinado. Primeira coisa, né? Tive fé, visualizei, eu posso chegar que nesse cara para chegar aqui nesse cara, eu tenho que fazer tudo que ele faz, ser igual a ele. Você tem que ver alguém que seja bom e visualizar aquela pessoa. Se você tiver uma oportunidade de chegar nele, tem muita gente que não tem. Faça os cursos que ele fez. Se aquele cara é um cara que fala inglês, vai fazer um curso de inglês. Se aquele cara é um cara que tem alguma habilidade que você não tem, faça igual. A receita está lá. Então eu fui procurar a receita de quem deu certo,
e eu consegui mudar aquilo aí na minha vida. Então você pode fazer a mesma coisa, cara. A gente, como palestrante, eu consigo motivar aquele cara em talvez um tempinho, mas aquele cara tem que procurar realmente mudança, né? A maioria, a gente percebe que as pessoas passam com o tempo, era uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, né? Com o tempo veio se perdendo a importância que a gente dá ao processo. Uau! E você falou muito disso. E a gente percebe que eu trabalhando com empresas diariamente, você trabalhando com empresas diariamente, a gente percebe que esse processo, ao longo da nossa jornada, ele se perde. O que a gente pode fazer ao nosso favor para que a gente possa voltar ao processo? Realmente sentir a dor, realmente sentir a pressão, realmente sentir aquela coisa de que eu estou vivo e eu preciso passar por esse processo. E você falou uma coisa muito interessante quando a gente estava conversando lá fora, né? Que as pessoas querem algo pronto. Não tem nada pronto, né? A receita é fazer aquilo todos os dias, ser constante, né? Ser constante. Eu costumo falar, o atleta bem-sucedido, ele toma o mesmo café da manhã há 20 anos. Eu tô afim de comer isso, não. Eu tenho que comer isso. Você tem que ser focadinho ali, né? Determinado, focado, né? E não tem você não pode se adaptar a coisas confortáveis. Eu necessito fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muita gente olha para um atleta, né? Aí voltando eu tiro para um atleta, eu posso falar de alto rendimento. O Flávio Canto, né? Os melhores atletas do mundo em modalidades diferentes, o corredor, o nadador, aquele cara, para chegar no auge, né, uma Olimpíada, para chegar no auge como eu cheguei na minha carreira, como, né, 2 vezes campeão mundial, na época eu fui 4, 2 vezes campeão mundial com 25 anos. Mas para chegar aos 25 anos eu tive 21 anos de tomando porrada, de dificuldade para comprar um kimono, para pagar uma inscrição no campeonato, para me alimentar bem. E aí eu tive que ir me adaptando até chegar nos 25, foi meu auge. Ali foi a época de colheita. Né, mas tem todo um processo, né, o processo de chegar na faixa branca, para chegar na faixa azul, né, todas as faixas do processo da arte marcial é o cara da empresa, né? Ele vai passar por todos os processos, ele não vai entrar na empresa, vai ser o CEO da empresa. Ele tem que passar aquele processo ali e tem que estudar. Não tem matemática, ele tem que estudar. Ele tem que estudar, tem que ver o que o que acima dele faz de bom, ele vai ter que... A matemática está ali, né? Ele tem que se especificar naquilo ali. Então a importância do processo, né? Nasci campeão. Né? Não existe essa, né? Tem que ver todo o processo até você chegar, né, uma luta de título. E você talvez, né, num atleta de alto rendimento, ele tem 2 ciclos olímpicos, muitos só tem um. Né, tem 8 anos, um atleta de MMA, talvez 6, 8 anos, no auge da carreira dele, é administrar aquele auge da carreira. Isso é interessante, mas também não pode perder, né, você não pode perder o foco, não pode perder toda pessoa bem-sucedida, né, seja atleta, seja, né, no meio corporativo, ele tem que ter uma rotina fixa, né, e talvez se perde um pouco na rotina de coisas novas, né? Você se perde, né? Você tem que manter aqueles hábitos, né? Será que perde-se a vontade por aprender algo que eu já sei já tá bom e a gente ficar acomodado? É isso que você percebe? Também, mas eu acho que o excesso, talvez, foco, excesso de informações, né? Você tem muitas... Não, seja básico aquilo que eu falei, seja básico, como dizia o Bruce Lee, né? Não tenho medo do cara que faz 3.000 chutes, mas aquele cara que repete 3.000 vezes o mesmo chute. Esse tem que ter medo. Esse tem que ter medo. Aquele cara que faz menos coisa, aquela pessoa que faz, mas é muito específico naquilo. Eu tinha, por exemplo, eu cheguei ali para treinar com os melhores do mundo e fazia 25 coisas ao mesmo tempo e eu achava que eu fazia bem. Era um cara habilidoso. Eu fui olhar o melhor do mundo, ele falou, não, eu faço 3. Volta, faz 3 bem. Faz menos. Faz menos, mas repita aquilo muitas vezes. A gente chama de drill. Repete. Né, eu estava vendo até uma palestra, eu fui fechar um evento com o Joel J. E ele era nadador, né? Ele falando sobre a virada na natação, que é uma coisa que muita gente não é tão específico. Porque você ganha mais na abraçada, né? E teve anos, 1 ano e meio, que ele se especificou em viradas.
Só aquela virada na piscina e realmente foi a virada na vida dele dentro do esporte. Eu tive anos que eu larguei de fazer várias coisas que eu fazia para treinar uma queda. Um ano inteiro para treinar uma queda, entendeu? Então, uma queda. E mudou a minha história. Naquela queda ali eu consegui fazer ela, que foi minha queda que talvez eu tenha usado numa luta de título em 2001, entendeu? Naquela queda que eu consegui fazer ali. Caraca. Então eu fazia 20 coisas, eu falei, não, largar de fazer 20, vou fazer 1 ano e meio essa coisa. Tem uma coisa interessante que você pratica nas suas palestras, e eu tive a oportunidade de ver, é que você faz uma analogia muito interessante com o seu conteúdo, com a sua experiência de vida, com todo o seu conhecimento, e você faz uma analogia com o octógono. Como é que é isso? É isso. O octógono ele tem 8 lados, né? E a gente vai ali cobrindo com temas. E eu posso falar, né? Eu posso falar uma empresa que vai ver esse octógono, temas que a gente começa em trabalho em equipe. Acho que tudo. São os pilares? Eu poderia trocar por pilares? São os pilares, né? São os pilares da alta performance. Né? E você não faz nada grande sozinho. Né? Todo mundo, você não faz nada. Isso aqui ninguém é cresce só. Gigante, né? Uma empresa, principalmente o comparativo, não faz nada sozinho. E aí eu vou falar especificamente, como um atleta de alto rendimento, eu luto um esporte individual, mas eu tenho 13 pessoas por trás na equipe. E se 2 treinadores, eu luto um esporte que, né, MMA, Mixed Martial Arts. E é lá o cara do karatê, o cara do boxe, ele vai lutar sabendo uma técnica só. A gente tem que ser faixa preta em 4 técnicas diferentes. Tem fisiologista de exercício, tem, né, o nutricionista, até a mulher da cozinha é tão importante quanto, porque ela vai me servir aquilo ali, vai contar minhas calorias todos os dias. Então, se eu tiver uma pessoa ali naquele grupo que não está alinhado com o propósito dele, cara, vai tomar de alguma maneira meu tempo, minha energia, entendeu? E não vai dar certo. Então você vai convencer aquele cara, eu trabalho em equipe e aí daí vai. Caraca. Foco. Né? Eu uso uma técnica de aplicar, mudar e ensinar. Né? A gente vai lá, que a gente chama a técnica de AMI. Né? Usei ele até nessa palestra ali. Né? E para você, se você vai fazer um curso, e aí tem vários treinamentos na empresa, né? Vai fazer um curso na empresa, a empresa vai te dar 3, 4 dias de treinamento. Se você for um cara humilde, você pode aprender 10 coisas novas. Para você aplicar 10 coisas novas e você disparar para aplicar as 10 no mesmo dia, você não consegue. Né? Então tem que tirar um mês e meio para fazer uma coisa diferente. Né? E aquela queda que eu falei, né? Treinar a mesma queda. A mesma queda por 1 ano. Então você vai lá e fazer 5 coisas diferentes em 1 ano. Você dividiu para você ficar 1 mês e meio. Vou ficar bom naquilo ali. Que é a regra das 10 mil horas. Isso, é isso mesmo. Daquele livro Outlier, né? Do Malcolm Gordon. É isso mesmo. É que o cara vai fazendo. Horas de voo. Horas de voo, ele vai ficar bom. Então, quando você consegue aplicar alguma coisa, você vai ter que mudar alguma coisa. Então, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, você vai ter que o M1, M2, M3. E se você consegue aplicar, você consegue mudar, você vai conseguir ensinar para alguém. A gente tem um mantra muito interessante que a gente fala assim, sempre, né? Com os contratantes, com as pessoas que estão ali no nosso ciclo de convivência com a Motive, né? Que ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então a gente é bom em vender palestra porque a gente vende muito. E os palestrantes que a gente vende são bons porque eles fazem muito. Então, horas de voo, né? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Não, vocês são bons, né? Os caras são bravos mesmo, cara. E aí... E muita gente boa que procuram você. Sim, né, sim. Graças a Deus a gente tem... Né, e eu fico impressionado com o atendimento, cara. O teu atendimento, né? De todas as pessoas da equipe que viajaram com a gente, porque isso é muito importante. Às vezes eu vou dar palestra e estou sendo bem atendido. Tem uma pessoa ali, porque uma hora vai dar ruim. Uma hora, até o passador pode acontecer, vai dar um problema e lá eu estou despreocupado. Eu sei que estou com vocês por trás ali, né? Que bom, que bom. E a gente está partindo para o final, mas antes de finalizar, eu queria que você trouxesse um sistema prático que qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui, seja ele chão de fábrica, seja ele um diretor, seja ele uma pessoa responsável por gerir uma equipe, qualquer pessoa, quais são as etapas importantes que uma pessoa tem que cumprir
para que ela possa trabalhar em alta performance, para que ela possa ser uma pessoa em alta performance, para que ela possa ser um bom marido, uma boa esposa, ou seja, viver uma vida em alta performance. Quais são os tópicos importantes que ela não pode deixar de praticar? É isso. Eu acho, para você, né, se destacar dentro da tua empresa, primeira coisa, eu acho que um dos maiores líderes, né, do mundo, né, Jesus Cristo. Foi, sem dúvida, o maior, né? E ele é um cara que servia. Entendeu? Em qualquer ambiente que você está, se você servir, você tem empatia. Se eu estiver no lugar daquela pessoa, o que pode acontecer se você tiver empatia? Os maiores líderes, né, na Bíblia, chamado Neemias, é o cara que reconstruiu, né, Jerusalém em 50 dias. E ele era o mordomo, né, do rei da Babilônia. Né? Falar, pô, ele era um cara que servia outras pessoas. Então, um grande líder, você que é líder, você serve. Você atende as pessoas que trabalham para você. Você não é aquele cara que manda. E se você quer ser que nem aquele cara, tem humildade, né? E você que está embaixo, visualiza aquele cara lá em cima. O que aquele cara faz? O que ele come? Qual a maneira que ele trabalha? Se ele é aquele cara que ele apaga a luz do lugar todos os dias, né? Você que é líder, seja exemplo. E você que quer ser o líder, use o exemplo, né? Quem é melhor naquilo ali. Então, tem todo o parâmetro. Você olhar de cima para baixo e você olhar de baixo para cima. Eu acho que saiba trabalhar em equipe. Faça o seu melhor todos os dias. Acho que a gente consegue sempre melhorar alguma coisa. E fico muito feliz, irmão, estar aqui com você. Eu te agradeço demais. Com vocês a você e a Quitéria, né? Que nos ajudou a manter esse contato. E é muito interessante para você que está assistindo a gente aqui. Se você ainda não teve uma oportunidade de assistir uma palestra desse cara aqui, você perdeu uma grande etapa da sua vida. Sabe por quê? Porque numa palestra que eu tive, que foi a primeira palestra que eu assisti dele, eu aprendi uma coisa e ele acabou de repetir isso aqui de novo, que é a ideia do servir, né? E eu lembro que eu li um livro há um tempo atrás e eu ouvi outras pessoas falando que quem não vive para servir, não serve para viver. Uau. Então, e você trouxe isso de novo. Ou seja, sua vida é servir as outras pessoas, assim como é uma troca, né? Você precisa servir para ser servido. Uau. Então, quando você leva conhecimento, você aprende. Você traz o conforto das pessoas e isso você prega muito bem. Eu tive a oportunidade de assistir e, cara, eu só tenho que te agradecer. Quando você se preocupa, completando aqui, Lucas, né? Quando você se preocupa com todo o ambiente, você se torna uma autoridade. Fala, pô, aquele cara só faz bem aos outros. É isso mesmo. Você vira um exemplo daquilo ali, né? E eu uso isso muito, né? Quando a gente abriu o nosso instituto em 2007, Instituto Irmãos Nogueira. A gente está aí trabalha com mais de 17 mil crianças no Brasil, né? Levando o esporte para além das fronteiras. Cara, a gente tem um tempinho. Fala um pouquinho dele e fala um pouquinho do outro projeto que eu li na... Fight for Life. A gente fundou esse instituto aí em 2007. Quando eu voltei para o Brasil em 2007, morei um tempo fora. A gente voltou para o Brasil ali e fundamos ali o Instituto Irmãos Nogueira, na comunidade do Terreirão, para atender. A gente viu que a comunidade, para a gente ter aceitação, era no finalzinho do recreio, comunidade do Terreirão, para ter aceitação daquela comunidade em volta. A gente teve que abrir um instituto para as crianças que estavam ali assistindo o treino e de repente tinham 10, 20, 180 crianças. Nossa. Então a nossa academia ela foi assaltada, né? Logo no comecinho ali, um cara mão armada, ele me abordou e tudo. Depois, no outro dia, entraram com o carro, assaltaram a academia. E a gente abriu para a comunidade, para os garotos treinarem, e depois de um tempo a academia passou a dormir de porta aberta. E ninguém mexia mais? Ninguém mexia, pô. Você toma conta do ambiente, você vira autoridade. Sim. A gente se tornou autoridade na região. A academia dormia de porta aberta, cara. Quantas crianças... A gente foi fazer até uma campanha do energético na Casa Tchango, né, que é a casa de tiktokers. E aí todo mundo cobrando lá 20 mil reais, 15 mil reais para poder os tiktokers para fazer a campanha. E o garoto, o WL, falou, não, cara, eu faço de graça.
Eu falei, eu faço de graça. E o garoto me viu, ficou emocionado. Ele era um menino que foi do projeto social lá do Terreirão. Caraca, já foi cria. Foi cria que eu não conhecia, que comia biscoito. E ele falou, minha única comida do dia era jandaia e o biscoito goiabinha da Piraquê, que tu me dava. E tu me dava, a gente dava um quilo de massa para ele levar para casa, era a janta da mãe dele. Que legal. Isso é criar respeito. Respeito. E aí a gente criou autoridade. As maiores líderes do mundo era a Madre Teresa de Calcutá. É isso mesmo. Que falava e dava dura no Clinton. Do Bill Clinton. É isso mesmo. Então você cria quando você faz o bem, você cria uma autoridade, né? As pessoas te respeitam não por imposição, mas por troca, né? Por sabe por que achar você que realmente deve. está fazendo bem. Então a gente, né, criou esse instituto. Hoje a gente trabalha com 17 mil crianças. A gente está em algumas cidades da Bahia, Itaiobim, Vitória da Conquista, Barra do Choça, né, algumas cidades do interior da Bahia, Gênio Quadros. A gente está em Ribeirão das Neves, lá perto de Belo Horizonte. A gente está em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente está entrando na escola pública de Belo Horizonte com 120 mil alunos. Caraca. 120 mil alunos. De 20 alunos, né? De 20 crianças lá no começo. 120 mil alunos vão estudar sobre a metodologia esporte. Que essa metodologia a gente usa para o esporte. Quanto mais tempo a criança passa praticando esporte, e aí tem o livro do aluno, o livro da família, uma conexão com o pai, menos tempo ele passa na rua fazendo besteira. E aí a gente é uma tese do Pedro Tengraus, do advogado. Que legal. Que usada na Islândia para os meninos de 12 a 14 anos que usavam droga e bebiam. Já bebeu, então ele usou o esporte e esse contato com os pais. A gente conseguiu implementar isso aí no Instituto Irmãos Nogueira. Está voando nas escolas públicas, em nossos núcleos. E a gente criou também, nessa enchente do Rio Grande do Sul, em maio, o programa Fight for Life, que agora virou uma ONG, o nosso próprio instituto. E a gente está dando aí 118 casas no estado do Rio Grande do Sul. A gente já entregou 28, está em processo de construção aí. Para até maio do ano que vem, acredito eu, a gente vai dar 118 casas aí para várias famílias. Que show, cara. Você é um cara abençoado por Deus e Deus honra aqueles que lutam por causas nobres e é como você falou no começo da nossa conversa, não é por dinheiro. Não. É por missão de vida mesmo. Isso é muito bom. Propósito, e é uma das nossas missões, né? Na palestra em si. Né, se eu ficar pensando só na palestra, pô, vou ganhar quanto naquele evento e tudo. E quando a gente vai para o evento, a nossa missão é transformar. Eu já cheguei assim, e aí posso falar 2 casos aqui rápido para fechar. Já cheguei numa grande operadora de telefonia, quando mudou o sistema de telefonia. Né? E aí a gente entrou lá e eram 5 mil pessoas em eventos pedindo demissão e eu fui todas as regionais. 5 mil pessoas naquela regional do norte, 3 mil pessoas na regional do sul. E era para dar palestra, cara, e aí tive o feedback depois. Que show. Muita gente não saiu. E a galera tava pedindo para sair, porque ganhava o comissionado quanto vendia, né? Então, quando aquela operadora ela perdeu aquela regalia, né? Aquele plot que ele tinha, né? Lembra que uma época normalizou, todo mundo era o mesmo sistema? É isso mesmo. Mas tinha uma que era mais, né? Então eu fui fazer todas as regionais daquela ali, e aí o pessoal voltou, cara. Muita gente voltou. Então tive feedback muito grande, porque muita gente paga o treinamento, né? E pessoas saem, né? Mudam, né? Porque tem ofertas em outros lugares. Então, de repente, ele precisa de um palestrante motivacional, porque ele vai gastar uma grana para treinar aquele cara. E se aquele cara ali ele não está focado, ele sai. Ele, eu tô pagando 2 salários, o outro ali vai pagar 2,5, ele vai. Isso é Mas verdade. O cara que é focado, ele fica ele fica na empresa. E também a gente foi fechar aí uma grande mineradora do Brasil em 2011, quando eu fui fazer 2015, desculpa, a minha última luta do UFC me contratou para fechar 8 grandes mineradoras do Nordeste. E eu tava ali com o compromisso da minha luta, faltando 1 mês e pouco. Eu falei, gente, cara, eu vou para esse compromisso. A gente pegou um ônibus, eu e o Rogério, a gente saiu, viajou o Nordeste aí, sei lá, passou 14 dias. Só viajando para essas mineradoras. E a mineradora demitiu 5 mil pessoas, demitiu 8 mil pessoas. A gente foi falar com os caras que realmente... E a mineradora teve um cuidado. Eu vou demitir, mas eu quero mostrar para esses caras que ele tem uma segunda chance em outra profissão.
E a gente vai mostrar ali que nem tudo tá perdido. Que legal, que legal. Cara, antes da gente finalizar, fala pra gente como é que as pessoas que estão assistindo a gente aqui te encontram e se caso elas queiram levar você para a empresa delas, o que elas têm que fazer? Como é que elas te acham? É isso, pessoal. A gente está lá, pode falar comigo diretamente aí também, né? No Minotauro MMA, a gente está sempre atendendo lá. No Instagram, né? No Instagram tem o nosso contato lá, também no nosso LinkedIn, mas também na Motivação. Motivação Palestras. Motivação Palestra, você vai, além de falar conosco, você vai ser super bem atendido. Você, né, tem um time de palestrantes muito bom, então eu acho que indo por vocês é até mais fácil para mim. Essa é uma iniciativa da Motivação Palestra. Nosso objetivo é claro, é te ajudar a se desenvolver nos 3 pilares mais importantes da sua vida, no pilar profissional, intelectual e, é claro, no pilar pessoal. Então, tamo junto e até o próximo episódio.